Então, salva de palmas para o Júlio. Seja bem-vindo. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Bom, sou o Júlio de Lima, trabalho com teste já tem alguns anos. E hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouco sobre algumas escolhas que eu tive que fazer quando fui automatizar testes de API. Isso é mais vamos dizer assim, um comparativo entre quais são as decisões que eu preciso tomar ao começar a automatizar esse tipo de testes. E a ideia é que vocês consigam, então, entender o que tem por detrás disso e daí que depois nas perguntas também eu possa complementar aquilo que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, porque para mim sempre foi um grande objetivo estar por aqui. E ver a casa cheia aqui também é algo que me orgulha bastante. Então, muito obrigado. Bem, hoje, eu esqueci de falar, hoje eu trabalho numa companhia chamada Capco. A gente é uma consultoria do setor financeiro, do setor tecnológico. Se vocês quiserem saber mais depois, tem algumas vagas também para Java Developers. Falem comigo aí, a gente troca uma ideia, tá bom? Bem, a primeira escolha que eu vejo assim como sendo necessária quando a gente vai começar a testar APIs é, com certeza, entre testar o endpoint ou testar os cenários, porque é uma diferença bastante grande aí, né? Quando a gente está falando de testes de unidade versus testes de integração aqui, a gente vê que quando a gente vai testar a unidade, por exemplo, a gente tem uma possibilidade muito grande de combinar dados. Então, você consegue ter uma possibilidade de criar diversos testes, utilizar a Data-Driven para especificar quais são os inputs e quais são os outputs e conseguir rodar testes numa velocidade impressionante. Não é assim? Só que quando você sobe um pouquinho mais para a camada de integração, isso já se torna um pouco difícil. Como nossos amigos aqui já falaram antes, fica caro, fica difícil de fazer, você tem que se preocupar com dados, e mesmo que você tenha mocks, ainda você tem um monte de trabalho para fazer, para configurar todos os dados que vão ser utilizados ali dentro. Então, a gente tem ali uma possibilidade um pouco mais restrita de combinação, mas você ainda consegue combinar, certo? Considerem essa possibilidade gigantesca de combinar aqui, dentre dessas duas opções, como sendo o endpoint, certo? Porque você pega um endpoint de uma API e você tem ali alguns dados de entrada e você tem algumas saídas que são possíveis. Mesmo dentro dele, você tendo uma série de componentes que estão se conversando, ainda assim você consegue ir lá e, por exemplo, eu tenho 3 campos. E para cada um desses 3 campos eu tenho 2 variações. Então eu tenho 2 vezes 3, são 6 testes que eu possa fazer. Certo? Eu vou lá e crio lá uma tabelinha de dados, coloco meus dados de entrada e as saídas que são esperadas e coloco para rodar. Certo? Isso eu faço quando eu tenho no nível de endpoint. Se eu vou testar, fazer os mesmos testes, só que agora voltados para um cenário, a gente tem muitos endpoints que estão encadeados. Então você tem que, por exemplo, fazer o login, daí você tem que cadastrar o cliente, aí você tem que pegar os produtos, cadastrar um item no cart e depois cadastrar uma ordem. Cara, vocês têm muitas coisas para serem combinadas aí. Então eu acho que aqui a decisão num momento como esse qual é a fase que eu estou agora? Eu consigo entregar um endpoint? Consigo. Então, testo o endpoint de forma isolada. Agora, eu já tenho mais endpoints. Eu já consigo colocar vários encadeados. Então, quando eu vou partir para esse próximo passo, eu tiro daqueles que eu já tinha testado antes, as combinações que são as principais, certo? Então, por exemplo, os caminhos felizes de cada um dos endpoints e coloco eles para serem combinados junto com outros que compõem um passo a passo maior, que é um cenário. Então, perceba, sempre quando você for testar então, um endpoint, você vai ter muitas possibilidades, só que num cenário você já vai ter menos possibilidades. Eu acho que essa é uma decisão que vai influenciar, que vai ser tomada com base em qual é o momento que você está naquela fase do desenvolvimento ou dos testes daquele determinado produto. Certo? Quando a gente fala sobre funcionalidade ou contratos, eu quero dizer assim, vamos pensar primeiro nos contratos, que é uma forma um pouco mais simples, né? O que é um contrato? Um contrato eu sou a API A e você é a API B, certo? Se a gente tem que se comunicar, nós vamos ter que ter algo muito bem estabelecido aqui entre nós. O que você espera?
Você espera string inteiro e uma lista em um determinado endpoint, certo? Se eu quero me comunicar, eu preciso ter estabelecido muito, muito bem qual é ali o que está no meio do caminho, certo? Então, quando a gente fala sobre testar os contratos, eu estou testando, na verdade, só essa comunicação. Será que, dado que você espera strings e eu mande inteiro, ele vai aceitar? Ele vai dar uma mensagem de erro? O que vai acontecer? Certo? Se ele espera uma lista e eu mando um item apenas, será que ele vai aceitar? Será que ele não vai? Certo? Então, isso seria testar os contratos. É a comunicação entre um serviço e outro serviço. Quando a gente fala de funcionalidade, está um pouco além disso. Da mesma forma que a gente ouviu hoje, falando assim, quando eu vou testar o teste de unidade, eu já testo, ou quando eu vou testar o teste de integração, eu já testo a unidade. Não foi isso que a gente ouviu? Isso é real mesmo, porque quando você testa o nível de cima, você está exercitando os de baixo. Pensa no teste de contrato também dessa mesma forma. Funcionalidade aqui em cima, testando como um software tem que se comportar dado um grupo de entradas. Certo? Quando eu fizer isso, vamos dizer assim, indiretamente, eu vou estar testando se ele recebe inteiros, onde é inteiros, e string, onde são strings. Certo? Só que o que acontece é que no contrato, o número de testes é bem menor, certo? E nas funcionalidades, o número pode ser exponencial, de forma que você nem consiga contar quantos testes você tem que fazer ali dentro. Então, aqui também é uma outra decisão que, geralmente, quando você vai começar a testar uma API, você se depara. O que eu faço, geralmente, eu olho para o contexto. Qual é o meu contexto? Qual a importância de testar os contratos e qual a importância de testar os funcionais? Eu consigo escrever um funcional que, quando eu faço um funcional, ou seja, exercito a funcionalidade, ao fim dela eu consigo validar o contrato da resposta que eu tive do serviço B. Entenderam? Então, essa é uma boa forma de você abordar essa diferença entre essas duas características. Então, quando a gente fala da funcionalidade, o que a gente vai validar provavelmente valide que sucesso ao registrar o pedido foi o retorno que eu tive do serviço B. Já quando eu estou validando o contrato, a questão coloquei em inglês aqui, mas eu vou ler em português, tá bom? Encontrei uma string ao invés de um inteiro. Certo? Então, eu vou validar qual é o nível do contrato. Os dois, eles não são obrigados a você fazer separados. Você também tem mecanismos que permitem que você teste eles de forma acoplada, de forma conjunta. Por exemplo, no exemplo que a gente viu agora há pouco de medir lá a performance, o tempo de carregamento, ou os bytes que foram utilizados, eu também posso fazer isso em conjunto com uma ferramenta que vai me testar o uso da interface gráfica, ou seja, por exemplo, um WebDriver, como a gente já falou aqui muitas vezes, mas que em um determinado ponto eu vou medir o número de bytes. A mesma coisa também pode acontecer para um teste de regressão visual, para validar se todos os componentes foram colocados nos lugares corretos. Então, estou executando aqui o funcional e eu paro para exercitar e saber se todo o layout foi carregado da forma correta, entenderam? Isso está para a web como está para a API aqui em funcionalidades e contratos. Ok? Um outro ponto que é muito discutido, e que hoje também foi muito discutido, obrigado, porque vocês deram uma boa introdução aí, uma boa base para o que eu tinha que falar, então não preciso ficar explicando muito cada um desses termos, mas a gente tem aqui integrados ou mocados, que é com certeza um dos pontos bastante discutidos aí quando você vai começar a automatizar testes relacionados a APIs. Por quê? Porque quando você tem um sistema onde você tem uma API que se conecta apenas a um banco de dados, é muito simples você testar. Tá, não vou reduzir ao simplório, tá? Mas eu vou falar que assim, é muito mais simples do que você estar conectado com outros serviços. Quem aqui trabalha com algum tipo de serviço que se conecta a outro? Olha só. São muitos. Para essas pessoas, com certeza, a palavra end-to-end deve ser algo que é quase inimaginável. Por que isso? Porque você tem que se preocupar não só com os seus dados, mas com os dados dos outros. Se o seu software tem 30 combinações para um endpoint, você vai ter, sei lá, cara, exponencialmente esse número, porque a outra parte pode ter muitas outras combinações. Mas a questão é, quem eu testo? Eu testo o meu ou testo todo? O que acontece? Certo? Se eu for me preocupar com todos os outros serviços que eu me conecto, eu nunca vou conseguir testar o meu. Então,
Num caso como esse, talvez a seleção seria mocados. Então, eu crio testes para o meu, moco todo o contorno, certo? Já se eu tenho controle sobre os dados e sobre os outros serviços, eu posso testar no nível de integrado. Então, no integrado, a minha loja se conecta com o mecanismo de pagamento e o mecanismo de pagamento devolve uma resposta real. No mock é diferente. A minha loja ela se comunica com um mock que tem respostas simuladas. Respostas... qual foi o termo? Dubladas, né? Respostas fixas, certo? Mas, quando eu tenho um mock, eu ainda também tenho uma outra dificuldade, geralmente, quando nós estamos fazendo um teste de APIs, que é, esses mocks vão ser dinâmicos ou estáticos? Considerem estáticos como, você chama o endpoint cart e ele responde sucesso. Então, você chama o endpoint cart 1000 vezes, ele sempre retorna sucesso. Só que o endpoint cart, você criou ele, você subiu, ele está aqui, ó. A câmera está conseguindo ver aqui? Tá? Ele está aqui. Beleza? E ele está lá paradão lá. Você chamou, ele te responde. O dinâmico é diferente. O dinâmico você cria ele em tempo de execução. Então você vai chamar um endpoint, antes de chamar o endpoint, você cria lá 3 endpoints dinâmicos. E fala, esses 3 endpoints dinâmicos vão durar apenas uma vez. E aí você fala quais são as respostas e qual é o método, qual é o verbo que ele vai ser utilizado para ser acessado. Olha, espere esses 3 endpoints get, responda essas 3 respostas, e isso apenas uma vez. No próximo step, no próximo endpoint, você seta outros dinâmicos e faz isso em tempo de execução. Isso pode ajudar na hora quando você tem um sistema que é muito complexo, com muitas combinações. Okay? Um próximo passo seria, ok, smokes ou regressions. Smokes são testes que vão... é um agrupamento de testes que vai reunir apenas os principais testes. Os regressions são aqueles que vão ser toda a sua batch, a sua suite de testes automatizados. Se eu estou falando que se eu sou um dev e estou desenvolvendo um código, mudei uma linha que seja, quero rodar os testes quando eu der um push na minha branch, certo? Vai disparar uma pipeline lá para rodar automaticamente os meus testes. Eu não posso colocar para rodar nesse pipeline um regression, porque o regression tem, sei lá, 100, 200 testes. Então, o que eu faço? Eu rodo os smokes para garantir que as coisas mais importantes funcionam. E em tempos, quando eu tiver uma oportunidade, eu rodo os regressions, que é o meu batch completo de todos os testes, certo? Então, essa daqui seria uma boa estratégia aí, que é que geralmente eu tenho aplicado para os projetos que eu atuo. E, por fim, desempenho, carga ou estresse. Né? Esses 3 termos são termos relacionados a um teste não funcional, que é o teste de performance, certo? Desempenho está mais relacionado assim, ó, tenho 50 usuários, vão executar o fluxo de adicionar um produto no cart e fechar a compra, certo? Então, eu quero 50 usuários fazendo isso. Ele vai lá, sobe os 50, executa, e depois eles morrem. Os 50 morrem, certo? Esse é um teste de desempenho, que é muito utilizado quando você sabe exatamente quem é, quantos são seus usuários e quais são os cenários que ele tem. Então, você sobe, morre, você analisa os resultados, certo? Se você tem um teste de carga, o carga ele seria um pouco diferente do desempenho. É muito parecido, mas é um pouquinho diferente. A diferença que ele tem é apenas o tempo. Em vez de você falar 50, subam, morram, obrigado, valeu, tchau, tchau. Não, você fala, fique durante 8 horas fazendo isso. Então, os 50 que subiram, quando um morre, ele sobe de novo. 3 morrem, eles sobem de novo. Considerem morram como terminei de executar o processo de checkout. Certo? Então, você fica lá durante um tempo, o tempo todo fazendo aquilo e você mede. Como que o meu sistema se comportou durante esse tempo todo? Como que foi o processamento, a memória? Como que o container se comportou, a nuvem e assim em diante? E, por fim, o estresse, que é um pouco diferente dos dois, porque assim, você conhece o cenário, que é o checkout, mas você quer saber quantos usuários é o número máximo que eu consigo. Então, o número de usuários vai subindo. E aí, o que acontece? Começou a responder 500, tudo morreu. Né? E aí você sabe, com tantos usuários, o meu sistema conseguiu lidar, mas ele morreu com um número XPTO de usuários, certo? É isso.
Bem, Júlio de Lima, hoje eu atuo como QA Lead na Capco, como eu disse. Meu Twitter é @JúlioDelimas, am@juliodelima.com.br é o meu e-mail. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ficar bastante contente, vocês vão ganhar uma cerveja.